Bom dia, bom dia. Sexta-feira abençoada, já declaro isso na vida de cada um de nós, inclusive na minha. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema, que a gente está falando sobre maternidade e. Deixa eu abrir aqui. E como é bom, né? A gente trazer esse tema dentro com respaldo bíblico, né? Maternidade, trabalho e fé. Conciliar aí essa turminha aí que a gente precisa realmente lidar com ela, né? Hoje a gente vai falar um tema bem interessante, que é o papel do homem na formação espiritual do filho. E quem vai trazer esse tema hoje sou eu, Tâmara Moreno. E o nosso versículo-chave se encontra lá em Efésios 6:4, que diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Falar sobre maternidade, gente, é um tema já bem desafiador. Falar sobre a função, né, do pai na vida de um filho é mais desafiador ainda, né, porque a gente sabe que hoje a formação, né, espiritual dos nossos filhos, em especial, o papel principal dessa missão, né, aqui na Terra é do pai. O Senhor, ele trata dentro da palavra dele, dá muitos versículos, e ele trata a família mesmo, como se fosse o pai, ele cuidando de nós. Só que, infelizmente, né, a gente se encontra, às vezes, nessa caminhada sozinha. Tem mulheres aqui que já enfrentam a caminhada tendo que lidar com o filho, com o pai presente dentro de casa, mas ao mesmo tempo ele está ausente, né? Porque não entendeu a sua missão. Outras lidam com esse desafio de tá com o filho e infelizmente, né, pelas circunstâncias da vida, tem que ser ali o pai e a mãe da caminhada, né, dessa jornada. Então, para as duas vertentes, né, eu quero dizer aqui que Deus ele está nessa caminhada, né? Ele é o nosso único parceiro nessa jornada. E para aprofundar aqui no versículo de Efésios 6:4, isso nos lembra, né, que o papel do pai não é só prover alimento ou segurança, mas é principalmente lidar com amor, ensino, com paciência, né? O pai, ele é o guia espiritual, com o coração rendido ao Senhor. Tem que ser assim, né? Porque, gente, a nós que estamos aqui hoje, porque a mulher ela já tem mais essa questão de buscar ajuda, né? Quando tá passando por algum problema, mesmo que seja difícil, mesmo que ela tenha essa força toda de falar, e esse orgulho também, né? De falar, não, eu não preciso, eu corro atrás, eu dou conta. A, a, a Regina até falou aqui, né, que mesmo sem o conhecimento, que ela não tinha o conhecimento, quando ela lidou lá com a situação de ter que criar um filho, e o pai ali não estava muito querendo assumir, ela falou o quê? Eu sou mulher o suficiente para cuidar desse menino, já que você não é. Então, assim, muitas vezes a gente se encontra nesse papel de ter esse orgulho de, às vezes, não querer pedir ajuda. Às vezes não é nem para o parceiro, mas sim para as outras pessoas, sabe? Mas independente da circunstância, o Senhor, né, ele dá essa capacitação para a mulher, né? O Senhor, ele ajuda quando a gente realmente busca, que é esse nosso papel aqui hoje, né? Muitas de nós, a maioria de nós, se não dizer todas nós, né, estamos sempre com esse coração voltado para aprender. E já o homem, gente, ele é mais difícil dessa questão. Tanto é que a gente está vivendo uma geração bem desafiadora, né? Essa geração que
que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo agora, né, é bem desafiadora. Os jovens estão, gente, tá difícil criar um filho homem, né? Mas o Senhor, ele nos ajuda. Eu me sinto nessa jornada desafiadora, né? Porque eu tenho um adolescente. E eu fico muito assim apreensiva. Eu peço muito a Deus. Todos os dias eu oro tanto a Deus, porque eu vejo meu filho ainda tão assim imaturo, ainda tão inocente, sabe? E assim, às vezes eu fico, Senhor, é só o Senhor, tá? Né? Me ajuda. Mas o que eu quero dizer aqui, dentro desse versículo, é o papel tanto do homem quanto da mulher, nessa questão espiritual do filho. Porque nós temos essa missão, né? Deus, ele colocou. Vixe, até tirei aqui. Deus, ele colocou. Achei. Ele colocou na missão familiar o pai para ter esse papel de liderança espiritual, porque ele é um provedor da família, que muitas vezes isso não acontece. Mas na família original tem que ser assim. E o papel da mãe é o quê? É exercer um papel de cuidado, de amor, de ensino. É ela que vai conduzir aí essa família, né, nos detalhes dessa leveza. Então, assim, cada um tem a sua função. Tanto o homem quanto a mulher têm papéis distintos. Então, assim, a gente tem que respeitar a nossa o nosso papel. Né? O nosso papel hoje é ensinar, é cuidar, é realmente né, fazer com que o nosso filho realmente caminhe na presença do Senhor. Só que para as mães que, infelizmente, né, não tem esse homem para poder passar essa segurança espiritual, nós mulheres, Deus nos capacita para a gente poder também exercer essa função, sabe? E o que, que a gente tem que fazer nesse, já trazendo aqui, voltando para as mulheres, né? A gente tem que entender que a gente não precisa carregar esse fardo de ser pai e mãe sozinha, sabe, gente? O Senhor, ele traz essa leveza. Eu falo isso por experiência própria. Por muito tempo, eu ficava com esse jugo, sabe? Muito grande em cima de mim. Meu Deus, eu tenho que prover, eu tenho que fazer, eu tenho que ensinar como é que vai ser. E eu entrava em desespero, porque eu olhava para as circunstâncias. Quando eu parei de olhar para as circunstâncias e olhar para o Senhor, a vida caminhou assim, gente, de uma forma tão natural, sabe? Eu sei que eu preciso muito de melhorar, que eu preciso ensinar. Só que eu falo, Senhor, mande as pessoas que vai me ajudar a realmente para os meus filhos, né? Entender que o Senhor cuida de nós, sabe? Que nós estamos dependentes mesmo do Senhor, que eles olhem para mim como uma mulher que realmente seja essa mãe cuidadosa, zelosa, mas também que eles vejam em mim uma mãe que está rendida aos pés do Senhor, no sentido de não estar desesperada, porque eu vivi esse desespero, gente. Eu sei que isso não leva ninguém a lugar nenhum. A gente fica tão preocupada com o pão de cada dia, né? A gente fica tão preocupada com, e aí, como é que vai? Como é que eu vou pagar aquele boleto? Como é que eu vou pagar a escola dos meninos? Como é que eu vou comprar uma roupa? E está precisando de um remédio. A gente fica nesse desespero. E é natural do ser humano para mães, tanto que mora com, tanto que tem os maridos quanto não tem, independente. Porque quando eu era casada eu também tinha esse desespero, né? E aí, como é que vai ser? Eu passava o tempo inteiro, né, provendo, trabalhando, eu não queria quietar nem um minuto, porque na minha cabeça, se eu parasse um minuto, eu iria, eu estava perdendo dinheiro, eu tinha muitas coisas para arcar. E aí Deus coloca a gente em situações para a gente poder aprender, sabe, gente? O que, que eu estava refletindo para os meus filhos naquele momento? Eu estava refletindo que o dinheiro, que o trabalho, né, que a vida secular era muito mais importante e exigia muito da gente, estava ensinando outras coisas, porque o filho, ele aprende pelo que ele vê, né? E era isso que eles estavam refletindo, né? O que nós estávamos refletindo para ele naquele momento. E aí o que que acontece? Eu descansei no Senhor, sabe? Todo trabalho, graças a Deus, né? Os meus filhos me veem trabalhando, mas os meus filhos veem também a mãe dele tranquila, né? Tenho os meus horários aqui de cuidar dele, de ensinar, de trabalhar, e é assim que eu estou vivendo agora.
né? Não naquela questão, se eu tenho que trabalhar mais para poder ganhar mais. Não, o Senhor, ele vai cuidar, porque ele sabe que eu tenho 3 filhos para criar, para conduzir, né, para ensinar para ele. Então, assim, depois que eu descansei, as coisas têm acontecido assim de uma forma tão sobrenatural, porque, gente, é difícil descansar. Eu falo isso porque para mim não foi fácil, foi bem desafiador. Então, quando existe dentro de um lar um homem que consegue exercer esse papel, né, de ensinar, de cuidar, de liderar espiritualmente a família, é muito mais fácil para um filho ter o equilíbrio. Mas para as mulheres, para as mães que não têm esse líder dentro do lar, a Bíblia nos dá respaldo suficiente, gente, para falar que nós temos que confiar no Senhor, sabe? Nós temos que entregar tudo ao Senhor. O Senhor vai exercer esse papel de pai, líder espiritual dentro do seu lar, sabe? Então, assim, exige um pouquinho de nós de quê? De, de, de conciliar nós mesmos, né? De realmente descansar nesse pai que realmente é dono do ouro e da prata, que fala que ele não deixa uma andorinha dele, né? Sem as vestimentas, sem passar fome. É um dia de cada vez, né? O Senhor, ele nos prova nessas situações. E eu estou sendo provada, e eu acredito que estou sendo aprovada, sabe? Nessa situação de realmente descansar no Senhor nesse sentido. Então, assim, quando nós olhamos, às vezes, para a nossa situação, a gente, às vezes, quer se desesperar, né? A gente quer realmente pegar o papel, que às vezes não é da gente, pegar, às vezes, aquelas circunstâncias que é só a gente entregar para o Senhor e querer resolver. Mas a Bíblia que nos garante, né, que nós não estamos sozinhas. A Bíblia nos garante que nós temos um papai que cuida da gente nos detalhes. E essa questão, gente, de a gente se voltar para os nossos filhos é muito sério, sabe? Igual eu falei aqui no começo. Nós temos esse, como é que fala? Nós temos esse papel de ensinar e o mundo hoje, gente, está ensinando muito também, sabe? Então a gente tem que ter muita cautela com as redes sociais dos nossos filhos, né? Com o que eles andam assistindo, esses joguinhos, né? Roblox, meus filhos amam Roblox. Parou, graças a Deus, com outro aí que era mais de luta, mas eu fico ali monitorando. Quando eles brincam, eu coloco os 3 para brincar juntos, para não ter amiguinhos de fora entrando. Se for amiguinho de fora, eu fico, quem é? Ah, o irmão lá é o amiguinho da igreja. Porque esses jogos são online, né? Então, aparece gente de tudo quanto é jeito. Eu fico vendo qual que é o jogo, porque o Roblox tem vários jogos. Tem jogo que é de filme de terror, e tem outro que é de bandido e não sei o quê. Então, assim, tem que ficar atento a essas coisas, sabe? Porque o mundo, ele ensina muito. Então, a gente não pode negligenciar, gente, o nosso papel, sabe? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter muita atenção para essa questão espiritual dos nossos filhos, porque a gente está vivendo numa guerra. É assim que eu me vejo hoje, sabe? Numa guerra espiritual, que a gente tem que estar ali sempre chamando a atenção. Então, a sua presença na vida do seu filho é, é fundamental. Eu vejo a carência do meu filho de 12 anos. Porque como eu tenho 2 menores, né? Aí eu acabo dando muita atenção para elas, porque são menores, exigem um pouco mais. E aí ele, tipo assim, já tá se virando sozinho para muitas coisas, né? Já tá indo para a escola sozinho. E aí eu deixo ele se virar mesmo, porque tem que aprender a se desenvolver cedo. Só que eu vejo que ele fica às vezes, mamãe, eu quero um abraço, mamãe, eu quero isso. E eu abraço ele, ele é muito carinhoso. Só que assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar como que a gente precisa conduzir, sabe, a cada dia, o que a gente precisa tirar, a hora de disciplinar, porque às vezes o nosso cansaço e fadiga do dia a dia, do trabalho, gente, é tão grande. Eu falo isso porque eu estou cansada, inclusive estou muito cansada, né? Essa semana eu estou organizando também o aniversário aqui da minha filha. E aí eu tenho que
me virar nos 30 aqui para fazer algumas coisas até para economizar. Mas assim, a gente não pode negligenciar. Aconteceu uma coisinha, não é uma coisa que vai edificar a vida deles. Ah, não, deixa para lá porque eu tô cansada, porque às vezes a gente faz isso, né? Não negligencie, sabe, gente? Porque são nas pequenas coisas que o inimigo realmente coloca a seta dentro da nossa casa. E a gente tem que ter muita sabedoria com relação a isso. E eu vejo, assim, nesse mundo tecnológico que a gente está hoje, muitas vezes a gente negligenciando, né? Os pais negligenciando, porque às vezes nem sabe mexer. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria e muito cuidado. Uma vez eu estava compartilhando com uma amiga minha, quando eu estava muito cansada, né? Eu estava muito cansada, muito sobrecarregada, estava trabalhando demais, não estava tendo tempo para olhar assim em detalhes a questão dos meus filhos, o emocional de cada um, a linguagem de amor de cada um, sabe? Eu nem sabia o que que era a linguagem de amor deles, na verdade, não sabia o que que era o temperamento deles, e eu fui estudar. E aí quando eu estava nesse momento aí, né, de entender, de estudar eles, aprender também, né, porque eu não sabia também nem quem eu era, eu compartilhei com uma amiga minha e aí ela pegou e falou assim, Tâmara, às vezes você fica muito preocupada, mas Deus manda pessoas, sabe? Deus manda é, amigos, referências. Deus manda, às vezes, um irmão da igreja, um amigo ali próximo, um vizinho, às vezes um tio, né, das crianças, enfim, qualquer pessoa. E essa pessoa vai te ajudar nessa questão do seu filho entender, quem tem filho homem, tá? Mulher também, dos seus filhos entenderem o papel do homem. Porque eu falo nessa questão de quem está só, tá, gente? Porque às vezes não há dentro da sua logística ali uma referência de um homem. Então, você tem que criar essas situações. E eu parei e comecei a criar essas situações, sabe? De ter mais casais de amigo, para os meus filhos começarem a ver essa questão de um homem, sabe? Que cuida da família e aquela coisa, porque na época eles nem tinham o pai perto, né? Foi na época que eu morava aí em Santarém. Então, assim, hoje eu vim para cá, né? Um dos motivos principais de eu ter voltado para Nápoles foi exatamente esse, porque o Espírito Santo me fez entender que, independente se o pai for bom ou se o pai for ruim, porque às vezes vocês podem estar se questionando aí, né? Nossa, mas meu marido não entende ainda essas coisas espirituais. Mas você entende. Então, assim, é a mulher quem conduz, igual eu falei aqui. E às vezes às vezes a gente pensa, né? O meu ex-marido, pai dos meus filhos, ele é uma pessoa assim que é bem desafiadora de lidar, sabe? Tem muitos defeitos, muitos. Mas ele é um pai presente. E o Espírito Santo me falou que, independente das circunstâncias, o filho precisa estar perto do pai, né? Eu sei que não é a realidade de muitos, essa é a minha realidade. Tem situações que, infelizmente, nem é bom que os filhos fiquem perto do pai, né? Mas eu vim e os meus filhos, graças a Deus, têm um contato muito presente com o pai deles. Eu agradeço muito a Deus por isso. E ele é um pai que se preocupa, sabe? Os meus filhos se sentem assistidos emocionalmente nesse quesito. E outros não. E eu tenho que ficar mostrando, olha, meu filho, essa situação aqui. Inclusive, às vezes eu tenho até que dar exemplo do pai dele como uma pessoa com algumas atitudes que não é correta, sabe? Ó, meu filho, essa atitude aqui do seu pai não é uma atitude muito boa, mas essa atitude aqui é de excelência. Então, assim, emocionalmente, eu vejo que os meus filhos, eles se sentem muito assistidos pelo pai nesse sentido, sabe? Eles vê que o pai se preocupa muito, ele vê que o pai está ali. E eu acho isso bom, porque isso é muito bom para o emocional deles. Porque, assim, eu passei por vários momentos delicados com relação a isso, sabe? Que os meus filhos, eles são muito emotivos, principalmente o meu filho homem, né? Ele é muito emotivo, ele presenciou coisas que ele não precisavam ter presenciado. Então, sabe aquela história que você constrói uma coisa muito ruim, aí depois você tem que voltar
para desconstruir aquilo na cabeça dele, que é o famoso ressignificar, eu tive que ressignificar muitas coisas na cabeça do meu filho quando eu comecei a entender que eu tinha ensinado muita coisa errada. Deus me deu a graça de entender isso, os meus filhos ainda pequenos, né? Agora que meu filho está entrando na adolescência, para eu poder traçar o caminho de volta e arrumar algumas coisas dentro do emocional dele. Porque a gente tem sequelas que a gente olha assim e fala, nossa, mas isso foi tão besteira. Mas quando ele vira um adulto, a gente vê. Né? Tem coisas que você vive hoje, que você viveu na infância, e quando vira adulto, a gente vê o tanto que trava, né? Trava em muitas coisas. Então, assim, eu tenho sido conduzida pelo Espírito Santo. E eu acredito que Deus, ele tem muito a falar também na sua vida, né? Eu não sei qual que é as suas circunstâncias, mas eu sei que você, assim como eu, tem um Deus poderoso para conduzir você em qualquer circunstância que você tem vivido agora, sabe? Se você tem um marido aí que é um homem de Deus, amém, glória a Deus. Seja uma mulher sábia para conduzir a sua casa com muito amor. Né? Se você, infelizmente, não tem um homem que toma essa postura, né, de líder do lar, amém. Né? Você é uma serva do Senhor e Deus vai te capacitar para você conduzir isso com muita leveza e amor. Se você é uma mãe que está criando seu filho sozinha, amém. Deus, ele é fiel para te capacitar, para realmente te instruir, te dar essa paz que você precisa, né? Trazer as pessoas certas e você vai conduzir isso com muito amor. Né? E é assim que a gente vive, sabe, gente? Sabendo que nós temos um Deus de perto, independente das circunstâncias. E a gente precisa trazer isso para dentro do nosso lar, né? Trazer esse Deus para dentro do nosso lar. Porque, infelizmente, nós vivemos numa guerra e nós precisamos nos posicionar. E é essa palavra que eu tinha para hoje. E se alguém quiser compartilhar algo, está aberto aqui o momento. Amém? Se ninguém tem algo para compartilhar, gostaria de abrir aqui para o nosso pedido de oração, momento de oração.